Fala galera, seja bem-vindo aqui a esse canal. Compartilho com vocês um pouco do meu trabalho, compartilho com vocês um pouco da minha vida, dos meus objetivos, de uma maneira bem clara e bem objetiva. Essa foi uma estratégia que eu encontrei para poder justamente não retroceder, não voltar atrás, porque a partir do momento que eu torno público, que eu me exponho, que eu falo que vou fazer algo e que todos estão vendo aquilo, ouvindo e vendo o que eu estou falando, a atitude que eu decidi tomar, quando eu volto atrás, é muito vergonhoso para mim. Então, essa foi uma forma que eu encontrei justamente para fortalecer as atitudes, para me manter na disciplina, me manter no objetivo, me manter no foco. Hoje eu quero falar para vocês, né, quem já me acompanha aqui, já assistiu alguns vídeos, viu eu mostrando um pouco do meu trabalho. Eu trabalho com limpeza de vidros, a gente faz limpeza em fachadas, limpeza em residências, empresas, e eu tracei um objetivo para mim, que é o seguinte, pessoal: quando eu comecei a trabalhar por conta própria, quando eu decidi abrir a minha empresa, eu tinha muito claro que eu gostaria de impactar a vida das pessoas. É tanto que eu optei, foi uma luz mesmo que eu tive de colocar o nome da minha empresa Impactos Limpeza. Eu acreditava e acredito ainda, mas eu acreditava muito mais no início que eu poderia impactar a vida das pessoas através da limpeza, através de um serviço de qualidade. Eu tinha em mente que eu iria montar uma equipe grande, uma equipe extraordinária, que eu iria ajudar outras pessoas a alcançarem um padrão de vida melhor, uma qualidade de vida melhor e impactar a vida dos meus clientes, fazendo uma limpeza de altíssima qualidade, de altíssimo nível. Eu estou falando sobre isso hoje porque passa-se o tempo e passou-se o tempo para mim e eu me vi, vai fazer 3 anos que eu tenho essa empresa, e eu me vi esfriando nesse objetivo, eu me vi enfraquecendo nesse objetivo, eu me vi perdendo esse primeiro amor, o amor de início, né? Quando a gente começa ali todo empolgado, é todo animado, e você vai fazendo, o tempo vai passando, e você ali em meio às circunstâncias, em meio aos bastidores do que é você lidar com pessoas, tanto funcionários como clientes, pessoas difíceis de você lidar, e às vezes a gente foca os olhos nessas pessoas, esquece do objetivo, esquece do propósito. Essa era a palavra que eu gostaria de encontrar. A gente perde o sentido do propósito. Eu tinha um propósito muito forte quando eu comecei a trabalhar por conta própria. Eu tinha um propósito que ele pulsava dentro de mim de forma que aquilo me movia, era o meu combustível. E o tempo foi passando e eu perdi esse combustível. Eu me vi fazendo tudo no piloto automático. Eu me vi não deixando de manter a qualidade. Eu não perdi a qualidade. Mas aquele fogo, aquele combustível que me fazia levantar todo dia de manhã, eu fui perdendo. Comecei a olhar para outras opções, eu comecei a buscar outras coisas, eu me peguei refletindo sobre isso ainda essa semana. Eu falei, poxa, quando eu comecei, era, era tudo tão prazeroso, e aí veio tantos problemas, tantas dificuldades, que eu acabei perdendo justamente esse primeiro amor. E eu quero recuperar isso. Eu já tenho trabalhado nisso e eu quero voltar a ter esse propósito aceso dentro de mim, que é impactar a vida das pessoas. Por esse motivo também, esse foi um dos motivos que eu decidi criar um canal, que eu decidi ser mais ativo nas minhas redes sociais, porque eu fiquei até um tempo, por essas crises que eu estava passando, eu fiquei até um tempo sem redes sociais. Eu desinstalei o meu Instagram, realmente um tempo off, um tempo em que eu refleti muito sobre o meu propósito, sobre a minha vida, sobre o que eu gostaria de fazer, como eu gostaria de fazer, quem eu era, quem eu sou. Então eu fiquei um tempo buscando isso. Então foi um tempo que eu resolvi crescer para dentro, crescer de forma interior, né? Como uma árvore. Eu gosto dessa analogia, porque uma árvore, se você planta uma semente, antes dela brotar, antes dela nascer, brotar para fora da terra, primeiro ela cresce para o interior da terra, né? Ela vai para o fundo. Então, antes de eu chegar e começar a falar do meu trabalho, começar a falar da minha vida, eu decidi crescer minhas raízes, né? Eu decidi me aprofundar. Então, eu tirei um tempo de leitura, eu tirei um tempo mais de buscar mesmo um sentido sincero e verdadeiro para a minha vida. Beleza, pessoal? E eu quero fazer o quê? O que eu decidi fazer para poder impactar a vida das pessoas? Eu quero compartilhar isso aqui com vocês.
e fico muito aberto a dicas e sugestões. Você que está aqui assistindo esse vídeo, e pode deixar um comentário se você quiser, ok? Fica à vontade, me dando alguma dica, me dando alguma sugestão. Sou muito aberto em respeito a isso, beleza? Qual é o meu objetivo? Eu tenho o objetivo esse ano de lançar uma consultoria ou lançar um curso ensinando as pessoas a viver do que eu vivo, que é a limpeza de vidro. Hoje é com isso que eu pago as minhas contas, hoje é com isso, com essa profissão que eu sustento a minha família, hoje é com essa profissão que eu sobrevivo. Eu quero ensinar isso para as pessoas, mas eu não quero cair no erro de vender uma promessa. Eu não quero cair no erro que eu vejo muitas pessoas fazendo, de vender dinheiro fácil, de vender que, olha, fique muito rico fazendo limpeza de vidro, olha, você, isso, eu não quero fazer nada disso, eu não quero cair nessas promessas milaborantes, até porque essa não é minha realidade, essa não é minha vida, e eu quero trazer um conteúdo sincero mesmo, pessoal, de verdade. Eu quero mostrar a realidade, o dia a dia do que é a profissão hoje. Hoje, em meio a dificuldades, eu não estou rico, não estou milionário, tenho esse objetivo em mente, eu creio que Deus quer isso para minha vida e eu acredito nisso e eu vou lutar para isso, mas eu quero vender algo verdadeiro, algo genuíno, quero vender um propósito para as pessoas. Tem pessoas que perderam o propósito, tem pessoas que, assim como eu, não estudaram, então tem pessoas que não sabem o que vão fazer da vida, e eu ouvi uma frase esses dias que fez muito sentido para mim, que é a pessoa falando que não é questão de avareza, de ganhar muito e nada, mas é que um salário mínimo é muito pouco para o tamanho dos sonhos e para a quantidade de sonhos que a gente tem. Então, eu penso que hoje, por mais que eu não esteja rico, por mais que eu não esteja milionário, eu vivo uma vida que me permite viver melhor do que quando eu era assalariado. Por mais que hoje eu tenha muito mais problemas, muito mais responsabilidades, eu hoje consigo produzir mais, eu consigo faturar mais do que uma pessoa que hoje é assalariado. Ela, para poder ganhar o que eu ganho, ela teria que trabalhar em 2 empregos, ela teria que trabalhar aí, poxa, muito mais que 12 horas, então pensa. Então eu penso que dessa forma eu posso impactar a vida das pessoas. Então por que, alguém pode perguntar, por que não fazer isso gratuitamente? Por que não fazer isso de graça? Olha, eu penso que as pessoas, pela experiência que eu tenho, eu já critiquei muita gente que vendia curso e hoje eu consigo entender por que as pessoas, a maioria das pessoas, ou as pessoas que são verdadeiras, que são sinceras, elas mesmo, eu conheço pessoas que são verdadeiras, que são sinceras, que vendem cursos, vendem consultoria, mentoria, e eu, no início, igual eu disse, eu até criticava, eu achava injusto, mas hoje eu entendo que, pela experiência que eu tenho, e no meu negócio mesmo, no off, sem ninguém saber, eu encontro pessoas que, quando recebem de mão beijada, quando ganham algo de graça, elas não valorizam. Quanto mais você dá para a pessoa, quanto mais você entrega para a pessoa, parece que é uma coisa. A pessoa, ela é ingrata. A primeira oportunidade que ela tem, ela se torna ingrata a você. Ela não reconhece, ela não consegue enxergar. Eu não estou generalizando, não estou dizendo que todas as pessoas são assim, mas olha, a grande maioria das pessoas, quando você entrega demais, a pessoa, ela, infelizmente, ela se torna ingrata. E como que pode isso? Então, eu acho que existe um preço a se pagar. E eu não estou dizendo só financeiramente, mas em qualquer oportunidade que você for dar para alguém, eu acredito que você tem que fazer com que essa pessoa, ela pague algum preço, ela mereça aquilo. Ela tem que merecer. Ela tem que, ela tem que suar um pouco. Ela tem que suar. Então, eu tenho esse objetivo, pessoal, esse ano. Eu quero fazer isso, eu quero trabalhar minhas redes sociais para isso. E eu estou trabalhando forte nisso, eu estou focado nisso. E eu quero impactar a vida das pessoas. Eu quero transformar a vida de pessoas que hoje, só aqui na minha cidade, eu não consigo alcançar tantas pessoas. Mas se eu lançar um curso, se eu lançar uma consultoria, se eu fizer algo, eu acredito que eu posso alcançar mais pessoas, muito mais pessoas, e de uma forma bem sincera, de uma forma bem verdadeira.
E também, pessoal, eu não vou mentir, eu não vou, como eu disse, eu quero ser transparente em tudo que eu quero fazer. Não quero vender promessa para ninguém e não vou dizer também que eu não tenho o objetivo, pessoal, de alcançar uma liberdade de tempo. Eu quero ter uma liberdade de tempo. Eu quero chegar a um nível onde eu possa desfrutar mais da minha família. Eu quero chegar no nível onde eu possa ter mais tempo com a minha família. Eu quero chegar no nível onde eu possa viajar. Eu quero chegar no nível onde eu possa, trabalhar de casa. Então, eu quero chegar nesse nível onde eu possa escolher a forma que eu quero trabalhar. E eu sei que no meu trabalho braçal, no trabalho físico que eu faço hoje, eu sei que hoje não é possível viver dessa forma. Mas existe um caminho a trilhar. Existe uma oportunidade onde eu, focando nas pessoas, com a intenção de ajudar as pessoas, isso venha também respingar naqueles que estão ao meu redor. Vai poder desfrutar, meu filho vai poder desfrutar de um pai mais presente, minha esposa de um marido mais presente, e a gente poder trabalhar junto e alcançar outras famílias. Eu quero deixar um legado também. Eu tenho esse desejo de deixar um legado. Eu penso, esse tempo que eu tirei para ficar em off e refletir sobre a minha vida, isso que eu pensei também. Poxa, eu quero deixar um legado. Eu quero que quando eu partir, o que as pessoas vão dizer ao meu respeito, né? De que forma eu contribuir para a sociedade, de que forma eu contribuir com a minha cidade, de que forma eu contribuir com o meu país, de que forma eu contribuir. Eu quero deixar esse legado, pessoal. Beleza, galera? Então, com muita alegria, eu compartilho isso aqui hoje, compartilho com vocês e fico aberto a dicas, fico aberto a sugestões, fico muito aberto mesmo. Seria uma honra, um privilégio que alguém me chamasse ou deixasse um comentário falando sobre o que achou, qual o conselho que você me dá, se você apoia, se realmente minha ideia é bacana, é algo legal. Beleza, galera? Vamos para cima, vamos fazer a diferença na vida das pessoas, é isso que eu quero. Eu compartilho isso com vocês hoje, beleza? Em breve mais vídeos aí, aproveita, deixa o seu like, compartilha com alguém,